Vamos agora estudar os arrays. Arrays são umas estruturas muito importantes, muito útil também para a gente trabalhar, porque eles podem armazenar vários valores, coisa que variável não faz. Então, antes de conceituar arrays, vamos fazer a seguinte ilustração. Imagine que você more em um apartamento. Em todo apartamento, na sua entrada, tem um armário com diversas gavetas para guardar correspondências, uma para cada apartamento. Pense em um array como sendo um daqueles armários e os apartamentos como sendo os índices do array. Ou seja, existe apenas um nome identificador que é o armário. Mas se o morador do edifício chega para pegar suas correspondências, ele deve acessar a gaveta correspondente ao seu índice, que é o número do apartamento. Então, se você imaginar o array assim, vai ficar fácil para você entender todo o seu conceito. Porque se você entra no seu apartamento, a primeira coisa que você faz é pegar a sua chave. E onde é que está a sua chave? No armário que guarda a chave. Naquele armário existem várias posições, vários locais onde tem chaves diferentes. A sua tem um valor, tem um número correspondente. Então, se você imaginar array como sendo aquele armário, observa que um armário contém várias coisas, né? E que essas mesmas coisas que são do mesmo tipo de dado ou não, no caso do array para PHP, ele pode armazenar com valores com índices diferentes, com diferentes tipos de dados. Então, se dirige ao armário e pega a sua chave correspondente ao índice. No caso, o índice seria o número do seu apartamento. Enquanto que uma variável escalar pode armazenar apenas um valor por vez, um array pode armazenar vários valores ao mesmo tempo. E aí a grande vantagem de um array em relação a uma variável somente. Um array possui um identificador que é um nome e índices associados, e cada índice indica uma posição de memória em que fica armazenado um elemento de um array. O índice deve aparecer entre colchetes e logo após o identificador array. Então vamos ver aqui o exemplo. Aqui na estrutura do PHP eu criei uma variável chamada dia. Observa uma única variável, que é o nome ou o identificador desse array. E observa que eu coloquei um colchete e dentro do colchete eu coloquei um índice. Veja que aqui eu tenho a mesma variável, mas eu tenho um índice diferente. E aqui eu coloquei no índice 1 a palavra domingo, no índice 2 a palavra segunda e no índice 3 a palavra terça. E aqui, uma vantagem do PHP, ou uma diferença do PHP para as outras linguagens, é que o PHP permite você utilizar índices com tipos de dados diferentes. Aqui no índice 1, 2 e 3, nós estamos utilizando o tipo de dado inteiro. Já no índice outro, aqui nós estamos utilizando um tipo de dado string, recebe terça. Você pode referenciar um array no PHP dessa forma, ou ainda dessa forma. Você vai colocar a mesma variável dia, array, a palavra reservada array. Aqui nós não temos a palavra reservada array. Aqui você vai colocar o índice 1, vai receber o valor domingo. Ó, a mesma coisa daqui. O índice, vírgula, o 2 vai receber a palavra segunda, está aqui. Índice 2, segunda. O 3 vai receber a palavra terça, está aqui, terça. E o outro vai receber a palavra depois de terça. E aí você fecha a sua estrutura. Então, dependendo do que você está trabalhando, tem vezes que o primeiro é mais fácil e tem vezes que o segundo é mais fácil. Aí vai depender da sua forma de trabalhar. Observação. Se não colocarmos o índice do vetor entre colchetes, aqui no caso, o PHP irá procurar o último índice utilizado e incrementá-lo, armazenando assim o valor na posição seguinte. Aqui, por exemplo, nós temos aqui o exemplo, colocou dia, domingo, e dia, segunda. Observa que nenhum dos dois eu coloquei o índice, eu não especifiquei o índice. Então, nesse caso, ele vai armazenar o valor domingo dentro do índice 0, porque um array sempre começa com o índice 0. E o segunda, ele já vai incrementar de 1, então já vai ficar índice 1. E se você colocasse terça, índice 2 e assim sucessivamente. Então, automaticamente, ele já estaria fazendo isso para a gente. O PHP permite que cada posição de um array possa ter diferentes tipos, pode ser de tipo diferente, Foi aqui o exemplo aqui, ó.
Aqui nós temos tipos diferentes. Você pode ter valores de posição referenciados por tipo string e outro inteiro. Assim como um array pode ter índices numéricos e strings ao mesmo tempo. No caso, aqui nós tivemos string ao mesmo tempo. Os tipos de array que possuem uma única dimensão, no caso anterior, são chamados de vetores. Então, o que é vetor? Se você imagina vetor assim. Imagina vetor como sendo apenas uma linha de uma tabela. Né? Apenas uma dimensão. Uma linha. Ou então, uma coluna. Então, dependendo da forma que você vai ver. Se você tem uma tabela toda, imagina o vetor como sendo somente uma linha. Ou somente uma coluna. Além dos vetores que são dimensionais, existem também as estruturas multidimensionais conhecidas por matriz. Agora você vai imaginar uma matriz como sendo uma tabela inteira. Como exemplo de uma matriz, imagine que queira armazenar na memória a média de um aluno, separando-se pelo nome e o semestre, como no exemplo abaixo. Então aqui, no caso, nós queríamos um nome e o índice, o dia e o índice, domingo. Aqui nós queremos duas informações. Nós queremos separar a nota pelo nome e pelo semestre. Então, o José, no primeiro semestre, tirou 10. Ó. Então, eu coloquei no primeiro índice o nome da pessoa e no segundo índice o 1, que corresponde ao semestre. Aqui eu tenho a Maria e aqui eu tenho o segundo semestre. Aqui eu tenho o Durval e eu tenho o terceiro semestre. E aqui eu tenho o Jean e tenho o quarto semestre. No caso, não existe quarto semestre. No caso, existe... Aqui, na verdade, seria bimestre, né? Porque não existe quarto semestre. Semestre só tem 2. Então, desculpa aí. Então, nós vamos aqui corrigindo. Ao invés de semestre, leia bimestre. Então, muito bem. Então, veja como é fácil nós entendermos o conceito de matriz. Enquanto que vetor, você tem apenas uma dimensão. Matriz, você tem duas dimensões, duas ou mais dimensões. Um outro exemplo, eu tenho um vetor 1, que vai receber um array, ó, 15, 50, 30 e 200. Então, para eu imprimir esse valor, quando eu pego aqui, vetor 3, br, vetor 2, qual é o valor que vai ser impresso aqui? Vetor 3. Então, vetor 3 vai ser impresso o valor 30. Aí aqui eu tenho vetor 2, array 10, 8, 9, cidade São Luís, vetor 2. Vetor 2, 0. A posição 0 vai imprimir 10, o valor 10. Vetor cidade vai imprimir São Luís. Então, aqui é um exemplo simples do que vem a ser vetor. Vamos fazer agora o nosso exemplo prático para aperfeiçoar o estudo de vetores.